Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Domingo, acho que foi domingo. Que é hoje? Quinta, né? Domingo, nós falamos exaustivamente e foi amplamente explicado e esclarecido a questão do sistema babilônico que controla este mundo. E nós vimos em Apocalipse 18 que Jesus diz a João: sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados. Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, abrigo de espírito imundo e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. E nós vimos que essa situação de Apocalipse 18 só vai acontecer quando Jesus volta com a igreja no final da tribulação. Só aí a Babilônia será destruída. Assim sendo, nós entendemos que ela continua ativa, funcionante e dominando o mundo. Nós vimos que desde o profeta Isaías e Jeremias a palavra diz: sai da Babilônia. E nós vimos que um dos grandes problemas da igreja atual, instalada na terra, é que vive totalmente dominada e controlada pela Babilônia. Os espíritos babilônicos são introduzidos, infiltrados nas igrejas, para ministrar princípios, hábitos e vida babilônica. Tem igrejas que os líderes são totalmente energizados por Satanás para infiltrar a teoria do anticristo, que é a Babilônia. Líderes que falam de prosperidade, que falam de dinheiro. Chega-se ao ponto das pessoas acharem que pessoa abençoada é a pessoa bem economicamente. Isso é a maior essência babilônica que pode existir e o maior desvio bíblico, porque entra um outro Deus no lugar do verdadeiro, que é o Mamon, que é o Deus das finanças. Mas nós vimos que Babilônia é muito mais do que dinheiro e finanças. Babilônia é prostituição, Babilônia é corrupção, Babilônia é desviar a atenção do foco do verdadeiro Deus. Babilônia é principalmente uma grande prostituição. A palavra diz que a grande prostituta que habita sobre as águas, que controla as nações. E se vocês observarem, todas as nações hoje funcionam com prostituições, com corrupções, e a igreja também se prostitui quando se submete à Babilônia. E nós vimos que nós, da igreja, precisamos e podemos, se quisermos, sair da Babilônia hoje. Amém. Porque a Babilônia só vai ser destruída no final da tribulação.
quando desce o cordeiro e a noiva, a igreja pura, e aí vocês começam a entender o que é a igreja verdadeira, vocês começam a entender o que são os poucos chamados, os poucos escolhidos, vocês começam a entender o que é a porta estreita. Porque a igreja contaminada com a Babilônia, a igreja contaminada com esse espírito de prostituição, não vai subir. E tem igrejas absolutamente guiadas pelo espírito da Babilônia, e o povo de Deus não enxerga. Por quê? Porque estão cegos pelo espírito da Babilônia. Estão cegos, estão atrás de prosperidade, atrás de vantagens pessoais, atrás de soluções para elas mesmas, e não entendem nada, e não entenderam nada, e vão ficar, igreja, vão ficar. Porque Jesus não vai casar com uma noiva defeituosa, Jesus só vai casar com a noiva irrepreensível. Nós somos a noiva, que estamos em fase de purificação, para subirmos no toque das trombetas, e descermos nas bodas do Cordeiro, no casamento de Jesus com a igreja. Ou vocês acham que Jesus vai casar com alguém babilônico, ou que serve ao espírito da Babilônia? No próprio Apocalipse, quando Jesus volta com a igreja, a primeira coisa que é destruída é a Babilônia. Vocês acham que alguém vai subir o espírito da Babilônia? E nós precisamos abrir os nossos olhos e ouvidos espirituais e entender essas coisas, e enxergar essas coisas, e sermos igreja irrepreensível, santa e pura, que o Senhor reconheça como noiva adornada. Amém. A igreja precisa entender algumas coisas, e esse texto é primordial. E não vos conformeis com este mundo. O primeiro ponto é nós ouvirmos, estudarmos, sentirmos a revelação do Espírito, e entender que a gente não pode se conformar, que são desvios bíblicos. Você sabe que há pouco tempo atrás abriram aí uma igreja nova, um povo que saiu não sei da onde. Chegou uma pessoa, prestem atenção, a cegueira do falso povo de Deus, porque não é povo de Deus. O povo de Deus é o povo que segue Jesus estritamente na palavra. Uma pessoa chegou para mim, e nós precisamos ler a palavra, verificar o que está escrito na palavra, e por isso que a gente precisa estudar, porque a palavra diz: o meu povo perece porque lhes falta o conhecimento, para não cairmos em engano, e tudo precisa ser averiguado. Nós não podemos estar enganados, achando que estamos servindo a Deus e estamos servindo espíritos imundos. A Babilônia, a grande prostituta, que controla, assentada sobre grandes nações, ela controla o mundo, controla, tudo é controlado pelo dinheiro, tudo é controlado pela corrupção, tudo. Vocês veem aí num jogo de futebol e num campeonato, a gente ouve falar de desvios e de corrupções e de etc, e que as próprias organizações. Mas nós não podemos aceitar isso. Nós precisamos orar, ajoelhar e pedir que o Espírito Santo nos convença da verdade. O que é ser igreja? O que é esse espírito de Babilônia? Nós não podemos ser igual ao mundo. Nós precisamos nos preparar para o grande encontro com o Senhor Jesus Cristo. Amém. Então o primeiro passo é olhar e falar assim: não, isso está errado. Nós precisamos abrir olhos e ouvidos espirituais, ouvir a palavra, conferir, porque ninguém precisa e ninguém deve acreditar no que eu falo, mas confere na palavra, pedindo a luz do Espírito Santo de Deus, porque pode entrar, se você estiver cheio de pecado, entre o Espírito
espírito enganador distorce a palavra e você acredita no que aquele demônio enganador fala. Mas quando você está consagrado, pecados confessados, vida diante de Deus, joelho no chão, rosto em terra, isolado no seu quarto, você diz: Espírito Santo, Deus vem e revela. Ah, mas Ele revela mesmo, hein? Só é enganado quem quer. Só é enganado quem quer. As pessoas se submetem a esses espíritos porque convém a elas. Elas querem soluções pessoais, prosperidade pessoal, e fica essa distorção e esse engano entrando nas igrejas, entrando nas famílias e entrando nas pessoas. Esse espírito existe no mundo, domina o mundo, controla o mundo, mas não pode controlar as nossas vidas. Amém. Então, Paulo já dizia, desde que ele escreveu carta aos Romanos: não se conformem com o mundo. Não se conformem com o mundo. A igreja de Jesus foi colocada, submetida ao imperador de Roma, que era o maior império humano. E o império de Jesus, o reino do Senhor, começou a ser esquecido. Tanto é que poucos anos depois, Lutero já não se conformava e já saiu com protestos, porque já tinham mais de 100 desvios da palavra. E Paulo já dizia: não se conformem com essa situação. Nós não podemos nos adequar ao mundo. Nós precisamos entender algumas coisas. Não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Irmãos, nós nunca conseguiremos ser igreja verdadeira, adornada e aceita por Jesus e reconhecida por Jesus se o nosso entendimento não for renovado. É aqui que a coisa precisa acontecer. Não se conforme com o mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O mundo tem um entendimento, o mundo tem um projeto de vida, o mundo tem uma perspectiva de futuro, o mundo tem um alvo para chegar, que não é o nosso. E as pessoas vivem na igreja, e muitas pessoas não aceitam a igreja, porque não querem deixar de viver com entendimento, propósitos, princípios e alvos mundanos. É tudo diferente. E se nós não renovarmos a nossa mente, se nós não renovarmos o nosso entendimento, nós continuaremos a ser pessoas do mundo que fazem parte de uma congregação, mas jamais seremos noiva de Jesus. Jamais seremos igreja verdadeira. Por quê? Este é o grande problema da igreja. As pessoas confessam o nome de Jesus, as pessoas descem a água do batismo, mas não mudam o entendimento. Então as pessoas se divertiam de uma maneira e querem continuar se divertindo da mesma maneira. As pessoas projetavam a vida de uma maneira e continuam, depois da conversão, a projetar a vida da mesma maneira. As pessoas prospectavam o futuro de uma maneira e continuam a prospectar o futuro da mesma maneira. Não mudou nada. Eles querem pegar o velho homem com aqueles entendimentos e somar a esse velho homem Jesus. Isso não acontece, irmãos, porque Jesus não habita em Babilônia, e o velho homem está submetido ao mundo que jaz no maligno, e esse maligno tem nome: Babilônia. O que o mundo quer? O mundo quer estudar, quer trabalhar, quer ter uma formatura, quer ter uma profissão para ganhar dinheiro, para construir uma família, com todos os bens possíveis e impossíveis, bens materiais. O mundo busca glória pessoal, prosperidade financeira, prosperidade de reconhecimentos, para ter uma velhice sossegada, para ter uma velhice tranquila.
quero ter tudo o que o mundo me oferece, tudo o que a televisão me oferece, tudo o que eu vejo nas minhas relações, porque o mundo convive com o mundo. Quero construir uma família, dar o melhor para os meus filhos. É isso que o mundo prospera. E não é nada disso o que Deus tem de carreira para a igreja. Se o nosso entendimento não mudar, se a base do nosso projeto de vida não mudar, nós seremos eternamente pessoas com informações cristãs, mas longe de ser igreja verdadeira e noiva reconhecida por Jesus, e não vai subir mesmo. Não vai subir mesmo. Mas se vocês prestarem atenção, a grande maioria da igreja vive igual ao mundo. Quer divertir igual ao mundo, quer viajar igual ao mundo, quer ter os bens que o mundo tem, quer ter os reconhecimentos e as glórias que o mundo tem, os prazeres que o mundo tem, o equilíbrio financeiro, econômico que o mundo tem, a garantia do futuro que o mundo tem. A igreja está vivendo igualzinho. Quando eu brinco que os jovens vão para Florianópolis e só a Bianca que vai fazer missões no interior da Bahia, é exatamente isso. É exatamente isso. Aonde Deus me quer? Eu vou para onde eu tenho prazer, para onde papai e mamãe querem me levar, para onde eu vou ter alegria, prazeres humanos, prazeres mundanos, ou eu vou agradar a Deus? Não adianta, isso não é preguice. Isso é reino de Deus que nós aceitamos ou não, que nós vivemos ou não. Ou nós vivemos gerados, guiados e alimentados pela Babilônia, ou nós vivemos alimentados e guiados por Jesus. Ou nós vivemos o reino dos homens babilônico, ou nós vivemos o reino de Deus. Então, o primeiro entendimento que tem que ser mudado é: para onde eu vou? Para onde eu vou? Porque o reino de Deus, o corpo de Cristo, a noiva verdadeira, tem um alvo: eu vou para o céu. O mundo não vai para o céu. A igreja falsa não vai para o céu. A porta estreita, a porta larga leva à perdição. Então, para onde eu vou? Aonde eu quero ir? Então, eu quero ir para Deus. E vou organizar, e vou administrar, e vou organizar a minha vida para que eu chegue a Deus, para que eu tenha uma vida de agradar a Deus. Ou eu vou para o mundo e vou ter uma vida de mundo que agrade ao mundo e agrade a minha carne. É completamente diferente. As pessoas estão na igreja vivendo os prazeres, os princípios e os alvos do mundo. Está atrás do reino ou está atrás do prazer? Então aí é o equívoco. Para onde eu vou? Da onde eu sou? Eu sou do reino de Deus ou eu sou do reino das trevas? Eu sou da Babilônia. O entendimento precisa mudar. Nós não podemos estar na igreja com o entendimento do mundo. Divertir igual ao mundo, andar igual ao mundo, estudar igual ao mundo, trabalhar igual ao mundo, porque sabe o que vai acontecer? Vai chegar aonde o mundo chega. Você não vai chegar onde a igreja chega tendo vida de mundo. E esse entendimento precisa mudar. Eu sou igreja, ser igreja não é confessar Jesus e não é congregar 2 vezes por semana. Ser igreja é mudar de princípios, é transformar a mente e o caráter, é mudar o entendimento, e esse é o problema. As pessoas não mudam o entendimento, as pessoas querem somar Jesus a uma vida babilônica e mundana.
Se nós nos divertimos como o mundo, se nós projetamos a nossa vida como o mundo, se nós queremos ter tudo que o mundo tem, se nós queremos divertir tudo que o mundo diverte, se nós queremos as glórias e o dinheiro que o mundo quer, nós vamos chegar aonde o mundo chega. 2 pontos, inferno. Os princípios precisam mudar, os entendimentos precisam mudar, porque enquanto esses entendimentos e princípios não mudarem, as pessoas vão viver falsamente uma igreja, vão fazer parte de uma congregação, mas não são o corpo de Cristo, não são o reino de Deus. O reino de Deus vive para agradar a Deus. O reino de Deus se diverte com as coisas de Deus, se alegra com as coisas de Deus, bebe como bebem os homens de Deus, come como comem os homens de Deus, compram o que os homens de Deus precisam. O que eu preciso? Para onde eu vou? Quem eu sou? Irmãos, esses questionamentos precisam existir, porque faz parte do plano do inimigo envolver a igreja na Babilônia. E se a gente não é exortado, não é alertado, quando a gente percebe, a gente está vivendo igual o mundo. Sabe? Férias, vamos para a praia, começa a arrumar mala, começa a comprar passagem. E Deus? Perguntou para Deus? Questionou Deus? Aonde você me quer, Pai? Eu não sou no mundo, os meus amigos vão todos para Florianópolis, vão com Deus. Primeiro que eu nem devia ser tão amigo do povo que vai para o mundo. Primeiro lugar, porque se quer estar com os amigos do mundo é porque vive mundo, não vive igreja. Então está errado, começa daí. Mas a família vai? Jesus disse, minha família são os que seguem a vontade do meu Pai, não é minha família de sangue. Vocês percebem como está tudo errado? Se a gente quer ir com os amigos, está errado, porque a gente está amigo demais do mundo. Se a gente quer ir com família, a gente está ligado demais numa família que não é convertida e que não é mais nossa família. Irmãos, prioritariamente, Deus tem que ser a nossa prioridade. Deus tem que ser o nosso alvo. Nós temos que ter uma vida que agrade a Deus. Então o entendimento começa assim: eu converti, então eu não sou mais mundo, eu sou corpo de Cristo, reino de Deus, sou igreja. Eu não sou mais daquela turma, eu sou de outra turma. Querer ser ou não querer ser é outro papo, cada um tem livre-arbítrio e vai quem quer, mas o entendimento é esse. Tá, se eu sou o reino de Deus, se eu sou o corpo de Cristo, se eu sou noiva que estou me adornando para encontrar o meu noivo Jesus Cristo, eu vou ter uma vida que agrade a Deus, eu vou ter uma vida que adorne o meu caráter e prepare a minha vida para o encontro com Deus. O que eu faço nesse caminho para encontrar? O nosso grande objetivo é o encontro com Jesus. O nosso objetivo não é ter prazeres passageiros e mundanos. Sabe quantos anos mais nós vamos viver aqui? No máximo, mais 30, mais 40. Já falam em 8, já falam em 6, já falam em 4. Só que nós teremos uma eternidade. Só na primeira fase são 1007 anos. Só na primeira fase. Que nós estaremos ao lado de Jesus na glória, ou estaremos no inferno, onde tem pranto e ranger de dente. E a igreja precisa entender isso. Para onde nós estamos nos dirigindo? Para o céu ou para o inferno? Para o encontro com Jesus ou para o encontro com o diabo? Nós não podemos ser pequenos o suficiente de achar que temos que ter todos os prazeres que o mundo oferece. Prazer do mundo é do mundo, gente. Vou repetir: se nós pensamos igual o mundo, gostamos do que o mundo gosta, fazemos o que o mundo faz e vivemos o que o mundo vive, nós vamos para onde o mundo vai. Agora, se nós somos igreja, vivemos o que a igreja vive, a verdadeira,
nos alegramos com as coisas de Deus, trilhamos e organizamos a nossa vida para o encontro com Deus, nós vamos acabar onde? Com Deus. Com Deus. E nós temos que pensar isso. Para onde eu vou? E de que maneira eu vou trilhar esse caminho para chegar lá? O nosso entendimento precisa mudar. O diabo tem grande trabalho e função para distorcer tudo isso que eu estou falando. Eu escuto absurdos de que o povo da igreja é chato, que o povo da igreja tem fofoca. O mundo não tem, o mundo é uma maravilha. O mundo não tem fofoca, o mundo não tem dissidência, o mundo não tem briga, o mundo não tem crítica. Olha a inversão que o diabo faz na mente do povo. O mundo é ótimo, a igreja é chata. Começa por aí a mentira do diabo. No mundo não tem briga, no mundo não tem alcoolismo, no mundo não tem divisão, no mundo não tem um passar a perna no outro, no mundo não tem um enganar o outro, no mundo não tem um explorar o outro, no mundo não tem nada disso. O povo vive no mundo como se o mundo fosse uma bênção, uma maravilha, e a igreja fosse um saco. Isso é mentira do diabo. Isso é mentira do diabo. Aqui dentro tem, em primeiro lugar, paz, tem alegria, tem amor, tem cura, tem libertação, tem renovo de caráter, tem irmãos que nos amam, que nos suportam, que nos apoiam. Tem problema? Tem, mas tem um problema que se conserta, que se perdoa, e nós precisamos entender isso. Para onde eu vou e como eu vou organizar a minha vida? Para chegar em Deus, eu tenho que trilhar minha vida assim. Para chegar no inferno, eu tenho que viver com o mundo. Acorda, igreja. Nós precisamos nos confrontar a cada dia, porque Jesus a cada dia fala: sai dela, povo meu, sai da Babilônia. Nós não devemos e não precisamos ter o que o mundo tem. Nós não precisamos e não devemos fazer o que o mundo faz. E se fizermos, estamos agradando o mundo, e é lá que nós vamos terminar. Nós precisamos mudar o entendimento. Nós estudamos sim, nós trabalhamos sim, mas para ter uma profissão, para ter uma vida digna, para ter um ganho digno, que honre a nossa família, que honre o nome de Deus, nós precisamos nos capacitar profissionalmente para oferecermos um trabalho profissional digno, honesto e que honestamente supra as nossas necessidades. Mas isso está longe de viver a Babilônia e a requisição que o mundo faz das pessoas e do corpo de Cristo. Esse mundo de coisa. Hoje à tarde nós ficamos conversando, eu e a Ana, a tarde inteira. A Silvia saiu, era cedo na tarde, voltou agora no final da tarde, nós estávamos sentados no mesmo lugar, no mesmo sofá, a tarde inteira, falando exatamente de todas essas coisas, de como nós fomos criados, dos princípios que passaram para nós, de como a vida antigamente requisitava muito menos, exigia muito menos, oferecia muito menos. Eu estou falando de tudo. Nada agora tem fim. Nada agora tem fim. A igreja quer fazer festa, que bebe, que embriaga, que fala bobagem. Acorda, igreja. Acorda. E ficaram lá até 6 horas da manhã, saiu tiro, confusão, a vizinhança estava fazendo um abaixo-assinado, foram na polícia. É tudo em excesso. É excesso até de estudo, é excesso de título, é excesso de gasto, é excesso de comida, é excesso de bebida, é excesso de palavras. E nós precisamos sair disso. A igreja precisa entender que o nosso propósito é outro, que o nosso alvo é outro, que o nosso princípio é outro e que o nosso projeto é outro. Chega de igreja misturada com Babilônia. Acorda, porque as igrejas estão infiltradas para a destruição do povo de Deus. Nós já estudamos isso essa semana. Senhor, em teu nome expulsei demônios, curei enfermos. Isso quer dizer, igreja que expulsava demônios e curava enfermos. E Jesus diz: nunca te conheci.
Nunca te conheci. Templo babilônico, o maior do mundo, o maior do que é isso? O maior que o maior. O maior é Jesus. O maior é o que está em nós. Como eu vou organizar a minha vida para chegar a Jesus? O que verdadeiramente conta para chegar a Jesus? O que verdadeiramente eu preciso para chegar a Jesus? O que verdadeiramente eu preciso para ser salvo, para ser reconhecido como igreja? Lógico que é de uma vida confortável, de um ar-condicionado, de uma boa alimentação, mas longe dessa Babilônia, longe. Ele sabe a hora que nós precisamos de descanso, Ele sabe a hora que nós precisamos de férias, Ele sabe a hora que nós precisamos de suprimentos, mas isso é muito diferente, irmãos, de viver igual ao mundo, de querer o que o mundo quer e fazer o que o mundo faz. A nossa prioridade é Deus. A nossa prioridade é Deus, é viver para agradar a Deus, é viver o que soma com Deus. Tudo que nós fazemos, tudo que nós comemos, tudo que nós bebemos, tudo que nós falamos, tudo que nós compramos, nós temos que pensar: isso agrada a Deus? Isso soma com Deus? Ou isso agrada a mim e a Babilônia? A nossa prioridade é Deus. Depois de Deus, nós temos que olhar para nós, falar o que precisa mudar na minha vida. No nosso encontro com Deus, fechado no nosso quarto, na solidão com Deus, na separação com Deus, nós precisamos dizer: Senhor, o que precisa mudar em mim? Ney, fresca um pouco, faça sua. O que precisa mudar em mim? O que é que eu preciso mudar? O que precisa ser renovado na minha mente? O que precisa ser transformado na minha mente? O inimigo é sujo. Nós levamos e carregamos princípios mundanos, entendimentos mundanos, anos depois de convertidos. Nós somos enganados e ludibriados por Satanás para querer e para desejar o que o mundo quer e o que o mundo faz. O que verdadeiramente eu preciso, Senhor? E o que verdadeiramente nós precisamos, em primeiro lugar, é mudança de caráter. Ter o caráter de Cristo. Ter o caráter de Cristo. Eu tenho o caráter de Cristo, Senhor. Me mostra aonde eu preciso mudar. Porque a primeira coisa que nós precisamos para ser habitantes do reino é ter o caráter de Cristo. E ter o caráter de Cristo é mudar o nosso entendimento. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Se o entendimento não muda, a gente fica aquele crente, membro de igreja, com as vontades, com os projetos e com os planos e com as alegrias do mundo, fazendo o que o mundo faz, bebendo o que o mundo bebe, comendo o que o mundo come, comprando o que o mundo compra. E nós não precisamos de nada disso. Quem precisa disso é o diabo. Quem precisa disso são os filhos do diabo. A gente precisa de muito pouco para viver. A gente precisa de uma residência confortável, de uma casa confortável, a gente precisa de um carro, a gente precisa de uma certa tecnologia. Eu mesmo resisti muito, chegou um momento que eu precisei me adequar, porque até as informações médicas só estavam chegando por essa tecnologia. Mas muito diferente disso é viver horas e horas e horas e horas do dia nessa tecnologia, nessa prostituição, nessas palavras torpes e palavras vãs que vão por escrito de celular para celular o dia inteiro no meio dos crentes. Isso não é vida de crente, irmão, isso não é vida de igreja. E palavras bobas, e palavras jocosas, e piadas, e coisa, tudo, o povo de Deus, tudo falando bobagem. A nossa boca é santa. Não sai pela boca, mas sai pelos dedos, que é a mesma coisa. O povo de Deus grudado nessa bobagem babilônica, fútil, superficial, que ninguém conhece ninguém, que ninguém se relaciona com ninguém. Esses dias, não sei quem fez aniversário, ele falou: eu já cumprimentei. Eu falei: nada disso, eu vou telefonar, eu quero falar com a pessoa.
Eu quero sentir a voz da pessoa. Eu quero sentir a respiração da pessoa. Eu quero que a pessoa sinta que eu estou ligando por amor, para dar parabéns. E não apertar um botãozinho do jeito que mais milhões de pessoas apertam. Que isso? Nós somos instrumentos de amor. Amor, isso é Babilônia. Nós precisamos de um mínimo de tecnologia para suprir as nossas necessidades importantes, mas nós não podemos viver na tecnologia do jeito que o mundo vive. Não devemos e não podemos. O nosso propósito é outro. E nós precisamos entender isso. Enquanto o nosso entendimento não mudar, as pessoas, eu brinco com a história daquele gatinho, mas quanto tempo as pessoas passam hoje em dia num celular e quanto tempo elas passam em oração? Gente, vocês pegam aquilo, eu não tenho essas porcarias. Eu pego da Nana, gente, é só bobagem. É só bobagem, é só palavra torpe, é só comentário fútil, é só comentário bobo. Não edifica em nada. Não edifica em nada. Não enaltece em nada, não nos aproxima de Deus em nada. Mas o nosso entendimento precisa mudar. Como eu vou trilhar a minha vida para chegar a Deus? Esse é o nosso propósito, chegar a Deus. A gente tem crente expondo a vida a todo momento, e expondo ainda o que é fútil. Babilônia é fútil. Fútil, futilidade, coisas desnecessárias. E o povo de Deus expondo as futilidades da vida o tempo inteiro numa rede social. Com que objetivo? O nosso objetivo é agradar a Deus. Vocês acham que isso vai agradar a Deus? Vai. O mundo precisa mudar. Desculpe. A igreja precisa mudar. O entendimento, o que é necessário para as nossas vidas. O que é? Eu escuto assim, eu não consigo largar os meus amigos do mundo. Então eu vou te dizer uma coisa, irmão, converte. Porque se você não consegue largar os amigos do mundo, você não é convertido. Eu sei que essa palavra é dura, mas você precisa levar esse chacoalho para ver se vai para o céu. Porque dos amigos do mundo você vai para o inferno. Ou você acha que os amigos do mundo vão te levar para o céu? Conversando bobagem, bebendo demais, comendo demais, falando o que não deve. Você acha que você vai para o céu? Os princípios precisam mudar, os entendimentos precisam mudar. Para onde eu vou? Para onde eu quero ir? E como eu vou fazer para chegar lá? Pela transformação do nosso entendimento. Não adianta largar os amigos do mundo por imposição do pai, da mãe, do irmão da igreja, da mulher ou do marido. Isso é força, isso não resolve, isso não leva a lugar nenhum. Nós precisamos largar as coisas do mundo pela mudança do nosso entendimento, pela mudança da nossa compreensão, pela renovação da nossa mente. Quando nós entendemos que aquilo não faz bem para nós, aquilo não é necessário. E a mente só tem uma maneira de ser renovada: pela palavra. Pela palavra. Pela palavra. Pelo ouvir da palavra. Pelo ler da palavra. Nós precisamos questionar o que é que verdadeiramente faz diferença na nossa vida cristã. Eu vou repetir: nós não servimos um Deus sádico. Nós não servimos um Deus que gosta de judiar. Ele sabe muito bem o que nós precisamos para vestir, o que nós precisamos para comer, o que nós precisamos para nos divertir, o que nós precisamos para descansar, de férias, e Ele providencia essas coisas. Providencia. Porque Ele é Pai de amor. Mas ter vida igual ao mundo, viver como o mundo, se alegrar com o mundo, não tem a menor possibilidade de agradar a Deus, porque a palavra diz: amigo do mundo é inimigo de Deus. Abra os seus ouvidos espirituais, irmãos, que isso fique
Tire na tua mente: amigo do mundo é inimigo de Deus. Nós precisamos sim ir para o mundo, mas precisamos ir para o mundo para dar testemunho, para levar a palavra, para impactar o mundo com a nossa conduta, para impactar o mundo com a nossa palavra, e não para cair na esbórnia igual eles. Gente, o maior atestado de quem vai para o inferno chama Facebook e Instagram. Vocês peguem os telefones das pessoas e olhem, vocês veem ali na hora quem vai para o céu e quem não vai. Do que a mente da pessoa está cheia, de que propósito a pessoa está cheia. É lógico, a boca fala do que o coração está cheio, o dedinho escreve do que o coração está cheio. Quem quiser ir para o inferno vai. A minha obrigação é alertar e falar: acorda, igreja, como Jesus falava: sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu, sai da Babilônia. Sai da Babilônia. Nós precisamos avaliar a nossa vida. Nós precisamos avaliar a nossa casa. Depois que nós tivermos intimidade com Deus, falar: Senhor, o que precisa ser mudado em mim? O que tem na minha vida que te desagrada? O que tem na minha vida que não me faz noiva perfeita, noiva reconhecida por ti? Aí nós precisamos nos preocupar com a nossa casa, sabe? Nós precisamos nos preocupar com quem mora com a gente, principalmente nós, pais de família, sacerdotes do lar. Prestem atenção: povo do mundo não para em casa. Esse é um outro sinal. Povo do mundo não para em casa. E nós precisamos parar em casa. A palavra diz em 1 Pedro 3,7, em algumas traduções, ter a vida comum do lar. A vida comum do lar. Quem quer todo dia uma emoção nova, uma festa nova, um acontecimento novo, uma comida nova, uma bebida nova, é Babilônia. Mas nós temos que ter a vida comum do lar. De olhar para a nossa esposa e falar assim: e aí, amor, o que é que você tem? O que é que você quer? Como está a sua vida com Deus? O que é que eu posso te ajudar? É olhar para o olho de um filho e saber quais são as suas aflições, meu filho. O que você está pensando? O que você está aspirando da vida? Sabe, é dessa vida comum do lar. Poucas traduções têm essa versão, mas é a verdadeira. 1 Pedro 3,7. Poucas traduções têm. A vida comum do lar. A vida do: vamos fazer uma comidinha? Vamos comer isso juntos? Vamos conversar? Vamos ler um pouquinho da Bíblia? Vamos ler um pouquinho da palavra? Vamos fazer uma oração? Atenção, Marzinho, que quer ser pai de família, sacerdote do lar, Renan, que está começando, e nós velhos que já estamos, Daniel, Vitor, sabe? Os namorados já podem começar. Vamos ler um pouco da palavra? Vamos ter um tempo de oração? Mas sabe como que o mundo faz? É churrasco atrás de churrasco, atrás de saída, atrás de par 21, atrás de não sei aonde, vai não sei aonde, vai não sei o quê. Não fica sozinho. Sabe por que o diabo não deixa a gente ficar sozinho? Porque quando a gente fica sozinho, a gente se confronta. Quando a gente fica sozinho, a gente enxerga as nossas feridas, os nossos erros e as nossas podridões. E aí o diabo enche a casa da gente ou leva a gente para a casa dos outros. Sabe? Mas hoje um feriado, tem que ficar em casa. Fazer uma comidinha, pai, mãe, filhos, conversar. Saber quais são as dificuldades de um filho, as dificuldades de uma esposa, quais são os problemas de um marido, que tem problema em casa, que tem problema no trabalho, que tem problema na vida,
que tem questionamentos, que tem dificuldades, todos nós temos, seja marido, seja mulher, seja mãe, seja filho. Mas quais são os seus questionamentos, quais são as suas dúvidas, quais são as suas angústias? Vamos orar por isso? Vamos ler a palavra? Vamos deixar Deus falar com a gente? Mas não, a vida comum do lar é coisa de crente, e é chato. Bom é o churrasco, a cachaça, a conversa torpe, a bobagem, as brincadeiras em excesso que acontecem no mundo, porque essas levam para o inferno. E a vida comum do lar leva para Deus. A vida comum do lar, o dia a dia, a comidinha, a oração, o encontro com Deus. O encontro com Deus. O diabo não deixa a gente ficar quieto. Ah, mas tem um que liga, mas tem outro que chama, sabe? Mas tem um outro que inventa uma moda e ninguém para em casa e ninguém tem tempo de oração. Vigia, vaso! Vai orar, vai ler a palavra, vai deixar a palavra mudar o seu entendimento, porque fica o dia inteiro com o mundo, você fica com o entendimento do mundo, do pensamento do mundo, e depois acha que vai para o céu. Acorda, igreja! Acorda, igreja! Você pensa igual ao mundo, você deseja igual ao mundo, você come igual ao mundo, você bebe igual ao mundo, você compra igual ao mundo e acha que vai para o céu. Essa inversão, essa distorção que o diabo faz e que nós vamos desfazer em nome de Jesus Cristo. Amém. Tá, por favor. Nós precisamos mudar o entendimento. Nós precisamos cuidar da nossa família. Quem não é casado, mora junto, Benê, Ronaldo, um cuida do outro, o outro cuida do um, sabe? Kelly e Dalva, uma cuida da outra, a outra cuida da uma. Nós vamos juntar com quem? Com gente do mundo? Vai cuidar, vai cuidar de levar a gente para o inferno. Se você convive com quem é do mundo, se você conversa com quem é do mundo, se você divide experiências e projetos com quem é do mundo, você acha que você está vivendo o que é de Deus? Obrigado. Não, você está vivendo o que é do mundo. Projetos do mundo, e o final vai chegar onde o mundo vai chegar. É isso que nós precisamos entender. O nosso entendimento precisa mudar. A gente brinca, eu brinco aqui, brinco sem brincar, porque é verdade, mas brinco, falo de uma maneira jocosa, da blusinha da telinha, da praia de Florianópolis. Isso não adianta nada, não adianta eu berrar aqui feito uma gralha esganiçada, porque as pessoas vão continuar indo, fazendo, se não mudar o entendimento. Eu sou de outro reino, eu tenho outro propósito, então o meu caminho tem que ser outro. Porque se você faz faculdade de medicina, no final você vai ser médico. Se você faz faculdade de enfermagem, você vai ser enfermeiro. Se você faz faculdade de direito, você vai ser advogado. Se você vive Babilônia, você vai para o inferno. Você vai ser filho de Satanás. Se você vive a vontade e o plano de Deus guiado pelo Espírito Santo, você vai ser filho de Deus, noiva de Jesus, corpo de Cristo. Amém. Gente, é o caminho que determina o fim. Não adianta ter vida do mundo e achar que vai ter fim de cristão. Vai ter fim de mundo. Quem eu sou, o que eu quero, para onde eu vou e de que maneira eu vou organizar a minha vida para chegar lá. Não adianta a gente se fazer de bobo. Ah, vou levando, empurrando, vai acontecendo, mas lá no fim eu vou ser salvo porque eu confessei Jesus. Vai nessa. A palavra diz que quem perseverar até o fim será salvo. Perseverar no quê? No reino. Uma vida que agrade a Deus. Toda vez que você tiver que fazer alguma coisa, isso agrada a Deus? É isso que Deus quer de mim? O que eu estou fazendo para Deus? O que eu estou fazendo para o reino? Eu estou fazendo boas obras? Nós já conversamos isso essa semana. Eu estou vestindo nu, estou alimentando o faminto, estou dando água ao sedento, estou curando o enfermo, visitando o encarcerado. Essas são as boas obras.
É isso que eu estou fazendo na minha vida cristã? Ou eu estou fazendo churrasco, festa e vida babilônica? Acorda, igreja. Acorda. Isso aqui é uma igreja de santificação e tem muita gente dentro dessa igreja com vida babilônica. Estou falando como pastor, líder e autoridade espiritual dessa igreja. Tem muita gente aqui com vida babilônica que não está agradando nada a Deus. Acorda. Acorda se você quer ir para o céu. Continua assim se você quer ir onde haverá pranto e ranger de dentes. A vida comum. A vida de olhar para sua esposa, de olhar para o seu marido, fazer um agrado para sua esposa, fazer um agrado para o seu marido, fazer um agrado para os seus filhos. Sabe? É tão bom. É que o diabo não deixa a gente sentir prazer nessas pequenas coisas. Hoje nós ficamos o dia inteiro, eu andando e a Silvia saiu, fiquei andando. Chegou uma hora, fizemos um chazinho de erva doce. Tomamos um chazinho de erva doce. Oramos. A vida comum do lar. Vida agitada é vida de Babilônia. Aquela coisa que não para. Quando você não para, você não se depara. Você não se investiga. Você não se julga. E vai levando, um dia após o outro. E acorda agitado, já acorda atrasado, já acorda com gente falando, com gente gritando, com gente atrasado, já vai, já corre, não sei o quê. À noite um amigo chamou, na outra noite o pai chamou, na outra noite não sei o quê. A vida vai passando. E a vida com Deus. Acorda, igreja. Sai da Babilônia. Mas a gente não consegue, repetindo, fazer isso na raça. A gente tem que mudar o entendimento. O que eu quero da vida? Para onde eu vou? Eu sou convertido? Vocês já fizeram essa pergunta? Eu sou convertido? Eu verdadeiramente nasci de novo? Ou eu estou tendo uma vida religiosa? Eu verdadeiramente hoje, quando eu desci as águas para os batizandos, eu tenho uma decisão de caminhar para agradar a Deus? Eu fiz isso para agradar a namorada, eu fiz isso porque eu acho que é o certo, eu fiz isso porque eu acho que eu devo fazer, que vai ser bom para mim. É muito diferente de ter uma consciência absoluta de agradar a Deus, servir a Deus e chegar no reino. Faça uma pergunta, irmãos. O que eu estou fazendo para o reino de Deus? O que eu estou fazendo para o reino? O que eu estou fazendo para a minha congregação? A minha vida está sendo útil para o reino? Nós temos que pensar, eu falei, em primeiro lugar, agradar a Deus, em segundo lugar, nos confrontar, em terceiro lugar, eu falei, a vida comum do lar, para conhecer. Tem gente que não conhece o marido e a mulher. Tem gente que não sabe o que o marido e a mulher pensam, o que o marido e a mulher desejam, o que o marido e a mulher esperam. Sabia que tem muito marido e mulher que um não sabe do outro? Porque o outro acha que sabe tudo da mulher e vice-versa. Acha que sabe tudo do homem. Nunca parou para ouvir. Nunca falou, amor, o que você pensa, o que você acha, o que você quer, o que você espera. Porque a arrogância é tão grande que um acha que conhece o outro e só dá ordem. Não, ele pensa assim. Você já viu mulher que responde no lugar do marido e marido que responde no lugar da mulher? Você faz uma pergunta para um, o outro responde. Isso chama arrogância, prepotência, autossuficiência. Acha que sabe tudo do outro, nunca parou para ouvir. E aí? E aí, cara? O que você quer da vida? O que você pensa? Você está feliz? Você já fez essa pergunta para sua mulher, para o seu filho, para o seu marido? Você está feliz? Eu te agrado? Eu te satisfaço? Não é só sexualmente, não. Porque satisfazer sexualmente é fácil. O complicado é satisfazer na vida. Sabe? Você está feliz morando comigo? Você já perguntou para quem você mora junto? Você está feliz morando comigo? Ou eu faço da sua vida um inferno, um saco? E fica preparado para ouvir a resposta. Sabe? Porque as pessoas não se confrontam. Elas querem dar ordem, elas querem fazer a sua própria vontade, só enxergam o seu próprio umbigo e o outro que se lasque. E ainda acha que sabe tudo da vida do outro. Não, eu sei que você não sei o que, eu sei que você pensa assim, que sabe.
Nós temos que ter a vida comum do lar. A vida comum do lar. Você é feliz morando comigo? Casado comigo? Vivendo comigo? Pergunta. E prepara. Prepara. Já perguntou para o seu filho se ele é feliz morando com você? Pergunta para o seu filho se você é um pai ou se você é uma mãe bíblica. Já perguntou, Ana? Amém. É assim. Temos que pensar na família. E para isso precisa tempo. É tudo que o diabo tira. É tudo que a Babilônia tira. Sabe? Vem aí um monte de feriado, ninguém passou tempo nenhum, ninguém perguntou nada, não gastaram nem um tempinho orando, não gastaram nem um tempinho lendo a palavra, mas gastaram tempinhos e tempinhos comendo, bebendo, fazendo churrasco, falando mal dos outros, falando bobagem, vindo, contando histórias antigas. A palavra diz que o passado nosso não deve nem nominar. Mas o povo gosta de contar do tempo que era do capeta. Vocês verem que uma coisa é do capeta. Não conversa da prospecção da vida com Deus, mas conversa do passado quando era do capeta. Um conta de Potirandaba, o outro conta de Potirandaba. Eu, você nunca viu uma pederneira. Só de Nova York. Olha a inversão na mente da gente. A gente fala do tempo que a gente era do capeta, em vez de falar do tempo que a gente é de Deus. E conta os erros e os pecados e as falhas e as bobagens que aconteceram no tempo que nós éramos do mundo. Você vê como a gente é grudado nessa Babilônia. Que a gente fala em Babilônia parece que é só compra, né? Não, a nossa mente está torcida, a nossa mente está enganada. Por isso Jesus fala, mas transformai-vos pela renovação da mente. Se a mente não for mudada, nada muda. A gente continua pensando igual antes, querendo igual antes, comendo, bebendo, falando, sentindo e desejando igual antes. Por isso que tem que mudar o nosso entendimento. Nós precisamos gastar tempo com o corpo. Com o corpo. Essa Babilônia ocupa demais a gente. A gente precisa de ginástica, a gente precisa de celular, a gente precisa de televisão nova. Ah, porque é Copa, compra televisão nova. Tem 3 televisões na casa. Compra mais uma, porque não, ela tem que ser maior. Para ver o bumbum do Hulk, bem grande assim. Então compra uma televisão assim, desse tamanho. Aí compra mais isso, aí compra mais um brinco, aí compra mais um colar, aí compra... Não é só isso. Isso é o mínimo, eu diria para vocês. A nossa mente está distorcida pela Babilônia. O nosso entendimento está torcido pela Babilônia. Os nossos objetivos estão torcidos pela Babilônia. Estou brincando com o Caetano, mas o Caetano é uma das pessoas que aprendeu a ter a vida comum do lar. Estou testemunhando sério. Porque todo final de semana ia pescar. Agora vai pescar 1 ou 2 vezes por ano. Não tem nada de errado, vai de vez em quando, é aquilo que eu disse. Deus sabe quando a gente precisa de descanso, e Deus não é sádico. Mas o nosso objetivo e o propósito tem que ser outro. E se enquanto esse entendimento não mudar, a gente não consegue mudar de vida e de atitude, porque não adianta querer fazer na marra, não adianta querer fazer para agradar alguém. Gastar tempo com o corpo. O que os irmãos precisam. O que os irmãos necessitam. Quem está chorando, sabe? Quem está sorrindo. Quem está precisando de alguma coisa. Saber o nome, saber quem é, saber o que faz, sabe? Saber onde mora. Senão no dia que o irmão morre, no dia que teve, você não sabe onde ele mora.